Deixa eu ver aqui. Tava tentando achar um post que eu tinha feito sobre o jejum no dia que eu fiz um puta jejum ali, mas não tô encontrando. Vamos lá, depois eu acho. Tô zoada. Conta um pouco de você pra esse povo lindo que ainda não te conhece, gente. Então, primeiro de tudo eu quero agradecer a oportunidade, né? E o convite sensacional de falar sobre um assunto que é tão polêmico, né? Todo mundo... Polêmico, olha a nossa Bíblia aqui, ó. Isso! Sensacional. Jason Fung, Walter Longo, né? Com jejum também calórico, o metabólico, né? Isso é legal da gente abordar, porque tem uma dúvida cruel, né? Muita, todo mundo tem dúvida sobre jejum, o que quebra jejum, o que não quebra jejum. E aí a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso eu fico procurando aqui. A minha experiência com jejum foi muito mágica, porque eu pensei que era só pra emagrecer, né? Quando a gente vai começar o jejum, a gente pensa, vou fazer o jejum pra emagrecer, né? Só que... Pra dar uma secada. Só que é incrível como ele te leva muito mais longe, né? Ele te dá um autoconhecimento sensacional. Foi uma surpresa muito grande. E minha primeira tentativa de jejum longo, e o meu longo era 18 horas, eu travei o queixo. Eu travei. Eu falei... É incrível. E agora, né? Sim, aí eu tava na rua e me deu um desequilíbrio eletrolítico. Eu fiquei realmente... Me faltou eletrólitos. E eu, já na hora, como eu já tinha estudado bastante, fiz com segurança, né? Isso é muito importante falar, né? Jejum com segurança. Eu já tinha estudado bastante, então eu fui, parei num boteco qualquer. Até ia me valer aqui do meu sachêzinho que eu uso até hoje na bolsa. Já não uso mais porque estou bem adaptada. Mas eu sempre tenho na bolsa uma caixinha com sal grosso. Mas que num momento crítico não funciona! Ele previne! Não, porque ele não derrete a tempo, bicho! Entendeu? Aí assim, eu boto o sal refinado, vai direto, pá! E foi o que aconteceu, eu tava travada, e aí eu botei o saco todo, o sachêzinho assim, eu botei todo na boca. Foi como tirar com a mão, foi sensacional, fez plim! Fiquei bem. Aí eu até gravei isso, eu tenho num post o antes, eu falando, dando depoimento, gente, tô travada, não sei o que aconteceu, dá uma fobia, uma ansiedade, uma coisa, e eu não identificava aquilo como fome, porque não era fome, era um desequilíbrio mesmo, eu tava fora. Fazer alguma coisa no corpo, né? Sim, mas sabe, tipo, eu senti que eu tava fora do normal. E aí eu peguei o salzinho, botei o salzinho, todo o sachê, tirou com a mão, pá, na hora, assim. É que eu tive a experiência também com o sal grosso e não deu tempo e eu desmaiei. Ah, tá. Bom, gente, vamos começar aqui falando uma coisa bem importante. O jejum, não adianta quem tá assistindo a gente aqui agora, que ainda não vive um estilo de vida low carb, que ainda não tirou o açúcar, os carboidratos refinados. Não adianta vocês quererem amanhã vou fazer um jejum de 24 horas, porque a Rita e a Pri falaram que é milagroso, que é super bom, que emagrece. Não. Vai passar mal, vai se patelar na rua, depois vai falar que a culpa é nossa. Primeiro, porque a gente é o que a Rita falou, é com consciência. Eu acho que 5 dicas vai ser pouco, tá? Porque são... Eu vou dar 5, você vai dar mais 5. Eu vou falar mais 5, ou não, ou de repente são as mesmas, porque a gente, bicho, ó, presta atenção aqui, ó, galera. Nós não combinamos nada, nossa live não teve preparação. Então, assim, é tudo no vamos ver, é ao vivo a bagaça. Então, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Santo Faustão. Eu queria mostrar pra eles primeiro. Fala. São 2 quadrinhos que eu acho sensacional no livro, tá em inglês, mas eu vou falar pra vocês. Quando a gente tá no modo alimentado, quando a gente come, a gente aumenta a insulina, que serve para armazenar açúcar no nosso fígado,
e produzir gordura no fígado, tá? Resumidamente, ele faz esse quadrinho aqui para comparar quando a gente está no estado não alimentado, que é o jejum. O que acontece? Você diminui sua produção de insulina, automaticamente queima a gordura, o açúcar do seu sangue e queima gordura no corpo. Então, basicamente, gente, o nosso corpo ele tem esses dois estados. Só que com essas coisas da vida moderna, esses hábitos malucos, a gente acostumou que o estado saudável é sempre alimentado. Comer o dia inteiro, só jejuar quando dorme. Porque sim, gente, uma das perguntas... Que bom, né, que a gente dorme. As horas de sono contam como jejum? Para muita gente são as únicas horas de jejum, inclusive, né? Então, a gente tem no corpo um órgão que é o detoxificador do corpo, que é o fígado, né? E é ele que produz ali toda essa bagunça. Olha ela com a garrafinha, ó. Eu também tô aqui com a minha garrafinha. Tão pequenininha a garrafinha, né? Uma beleza já. Deu até sede agora. Então assim... Pessoal, guarda as perguntas pro final, coloca no quadrinho aqui que a gente vai respondendo, senão vai perder as perguntas, tá? Isso. Então assim, quando a gente faz jejum, a gente desonera esse órgão, né? Ele dá um refresco, na verdade, para todo o sistema. Então quanto mais horas de jejum você dá, maior é o seu alcance metabólico. Não quer dizer que quanto mais tempo você faz, seja o definitivo para que você tenha todos os benefícios, mas a continuidade disso. Essa é uma das dicas que eu trago ali nas minhas dicas, porque as pessoas pensam assim, então eu vou ficar 30 horas de jejum e vou ficar seca. Não é assim. Não é assim. Depende do que você come na janela, tem um monte de poréns, pessoal. Um monte. Eu mesma faço de 24 horas, não emagreço nem 100 gramas. Porque o corpo ele vai adaptando. Exatamente. Posso fazer o mesmo jejum todos os dias? Gente, tudo que é um padrão pro corpo, o corpo acostuma. É igual a musculação. Se você ficar pegando o mesmo peso, fazendo o mesmo exercício a vida inteira, seu corpo vai mudar, uma hora ele vai estagnar. As horas de jejum, a mesma coisa. O corpo gosta de ser surpreendido, é isso que eu costumo falar, né? Que a gente tem que dar estímulos diferentes para o nosso corpo para ele começar a reagir de forma diferente, inesperada, né? Exatamente. Muitas vezes a gente faz aí jejum de 24 horas e vende no jejum porque fica fácil não comer, a gente perde a fome. O nosso momento de insulina mais sensível é de manhã, e se a gente junta o jejum da noite com o jejum da manhã e pula o café da manhã, como dizem, o nosso período mais importante do dia é o que você come de manhã. Ou o que você deixa de comer. Exatamente. Então, no momento em que você faz um jejum de manhã, é fácil você ficar sem fome durante o dia todo. E aí você faz um 24 horas rindo, e aí tu faz no outro dia também, porque óbvio que também o estômago, né, vai diminuindo, as quantidades vão diminuindo e você acaba ficando fácil deixar de comer. E aí é que entra o perigo, porque o metabolismo ele faz uma estabilidade que acaba te colocando num platô, e aí você não entende porque, mas eu tô fazendo jejum direitinho, tô fazendo low carb direitinho, por que que não tá funcionando, não emagreço mais, né? Porque isso é um grande problema. A questão também muito bacana de observar é o conceito de hormese. Tudo que é estímulo feito no ponto certo passa a ser positivo para o corpo. Agora, o que é excesso pode ser inibitório ou lesivo, né? Então a gente tem que ter, isso a gente fala que é o conceito de hormese, porque você precisa saber qual é o ritmo do seu metabolismo. Quando você sente que ele está caindo, que ele não está mais respondendo como você gostaria, você muda o ciclo, muda o protocolo, dá aquela surpreendida, que é o que você mesma falou, né? Isso pelo menos é o que eu fiz. E é o que funciona pra mim também. Não adianta a gente querer. Gente, jejum de 12 horas, pessoal. Gente, 12 horas é o mínimo que um ser humano... É o início, né? É um bom início.
É um bom início. Mas ainda, para quem quer queimar gordura, a queima efetiva realmente de gordura durante o jejum começa aí a partir de 18 a 24 horas mais ou menos, né, Rita? Então, se você fizer um de 14 horas todos os dias, para quem nunca fez jejum, para quem está sempre acostumado a acordar de manhã já e fazer uma ingesta de alimentação, pode ser benéfico por questões metabólicas, não calóricas, porque daí mesmo você não ingerindo ali naquelas 2 horas, que seja 2 horas a mais, eu acho bacana para começar, sabe? Por exemplo, fazer um ciclado, tá com 12 horas todos os dias, então coloca um 14 e um 16 no meio, um 14 e um 16, 2, terça e quinta, aí você já dá, né, aquele círculo que o corpo já vai entender, senão vai reagir diferente. Exato, e aí você já tem benefícios tanto metabólicos quanto calóricos. Eu consigo visualizar isso com bastante otimismo. Começar um jejunzinho bem devagar, sabe? Mas primeiro com bastante base concreta ali no que há de se comer, tanto antes do jejum quanto depois. Exato. Então, Rita, me fala uma coisa, você treina hoje em jejum? Como que você Sim. faz? Não, vamos lá. Eu comecei treinando em jejum, né? Porque na verdade eu sou uma biohacker, eu faço várias estratégias para performance, para testar a minha individualidade. Então o que eu faço? Eu faço a estratégia, eu traço para mim uma meta. Depois de um mês, 2 semanas, enfim, eu traço também o tempo disso, eu meço os meus ganhos, eu faço, não impedância, eu faço pregas e meço isso. Então o que aconteceu ano passado? Ano passado eu treinei muito musculação, só que eu parei de treinar 1 mês e meio mais ou menos. Eu tenho quase 50 anos, então é assim... a perda de massa depois dos 40, anual, tá em torno de 1%. Então, depois dos 30 é 0,5%, é média, né? E aí eu parei de treinar e, obviamente, também parei de comer a quantidade ideal de proteína dia e me mantive fazendo jejum e tive uma perda de massa, mas não por conta do jejum, muito principalmente porque eu deixei de dar o concreto, que é o que faz, né, os tijolinhos da proteína, que é o que faz o músculo, e também deixei de treinar. Então o que aconteceu? Eu perdi o que eu tinha ganhado. Aí eu continuei fazendo jejum, voltei a treinar forte, e aí vim ganhando massa muscular, mas pouquinha massa, porque eu não conseguia bater a minha meta de proteína dia. Então o que eu fiz para esse ano? Eu tô já há uns 4 meses, quase 6 meses, fazendo outra estratégia. Eu tô comendo e o meu jejum foi diminuído. Eu voltei a fazer um jejum, porque eu cheguei a um jejum de 83 horas. Esse foi o meu personal recorder de jejum. Eu fiz de 70, depois eu fiz de 83. 70 eu já fiz, 80 eu fiz. Aí eu peguei e fiz uma outra estratégia envolvendo o meu ciclo menstrual. Então hoje eu tenho, na alta do estrogênio, eu como mais. Na baixa do estrógeno, eu como menos e me permito jejuar, né? Que é quando você tá na pré-menstruação, quando você tá querendo comer mais, que teu corpo pede mais. Por que eu fiz isso? Para baixar o meu BF, para baixar o meu índice de massa corporal, a minha massa gorda, né? Isso. Mas aí agora eu já não falo mais de peso. Eu não tenho mais essa... eu não me norteio mais pela balança. O meu norte são as medições de prega, que é o que me dá a realidade, né? Ou se aproxima muito mais do que é a minha realidade.
Então ali eu consegui ganhar, eu fiz uma média de ganho de 5 quilos de massa magra, mesmo ficando com o jejum. Mas aí quando é que o jejum acontece? O meu jejum acontece não todo o tempo. Eu jejuo por 15 dias durante o mês. Então é um jejum estratégico, onde eu tenho que cuidar o que eu como antes e o que eu como depois, para ter o benefício que eu quero durante aquele momento da estratégia que eu apliquei, né? Então é uma performance mais avançada. O pessoal perguntou o que comer para quebrar o jejum. Gente, que eu sempre falo, eu só pedi pro pessoal que tá no Insta, compartilhar lá no Facebook, que a gente está em todos os lugares. Não esqueça de compartilhar. E, gente, só uma coisa, para quebrar jejum, a gente sempre quebra com uma gordura ou com uma proteína, nunca com carboidrato direto, porque o seu corpo está mais sensível a qualquer estímulo que você dê para ele. Então, se a gente está ali em jejum e você já coloca o carboidrato que vai estimular a sua insulina, porque a gente sabe que quando a gente faz low carb, qual que é o nosso objetivo? Manter nossa insulina baixa, porque a insulina é um hormônio que é inflamatório, bloqueia a queima de gordura. Então, quanto mais insulina a gente produz, mais vai ser difícil ter peso e ter uma boa saúde. Porque mais fome você vai ter, né? Também. Porque você tá com a insulina ali, sensível à insulina, você vende o jejum. Por que o jejum? Por que de manhã é o momento em que a gente está com a insulina mais sensível? Nós estamos mais sensíveis à insulina, porque justamente a gente vende o jejum. Então, independente do horário em que você faz jejum, se é de manhã, porque você pode alocar o seu jejum em qualquer horário do dia, por exemplo, eu não abro mão de tomar meu café da manhã. Ok, você vai não jantar, você vai comer ao meio-dia, ou vai fazer, ou seja lá como for, 14 horas, você vai fazer um almoço bom, e aí depois você vai entrar em jejum e vai ficar em jejum até o outro dia. De toda maneira, naquele momento em que você acorda, que vai tomar o seu café da manhã, você tem que pensar no que você está comendo, porque ali o teu sistema está mais sensível à insulina, podendo então definir qual vai ser a fome do seu dia. Eu sempre digo, eu tenho até uma frase, o que você come define sua fome. Então, se você vende um jejum e come uma maçã, a sua maçã, que foi o post que eu coloquei hoje no Facebook, no Instagram, eu coloco, depende, maçã não é low carb, não é assim, depende. Low carb é uma estratégia alimentar que vai programar a quantidade de carboidratos do seu dia. Então, assim, obviamente que maçã é uma fruta doce, não desejável no compute geral, ela pode pesar. Mas se você comer ela depois do almoço, com as fibras do almoço, ela tem um menor impacto do que se você comer de manhã. Isso é um fato, né? E aí você escolhe, é a sua escolha. Então assim, o carboidrato eu tenho que tirar assim, mas a fonte do carboidrato muitas vezes é muito mais importante do que ser carboidrato ou não, né? Então, cada alimento tem um efeito metabólico diferente, gente. A gente tem que entender. isso tem cargas glicêmicas diferentes. Se é cozido tem maior índice glicêmico, se é cru já tem outro impacto, porque você conta com as fibras. Então tudo isso tem que ser medido. Não dá pra generalizar, mas pra quem não tem nenhum conhecimento, comer comida de verdade vai ser sempre a melhor opção. Sem dúvida. Agora a fruta nunca é o melhor caminho. O fruta, eu sempre digo, fruta são as guloseimas da natureza. Você vai comer fruta, você está comendo um doce ofertado pela natureza. Então você tem que alocar ele quando? Como uma refeição. Eu tive uma amiga que dizia pra mim assim, Rita, eu tô muito bem na low carb, de noite eu só janto frutas. Ai, meu Deus. Acordava com a fome do cão no outro dia. Deu até uma coisa, eu digo, olha o pau da boneca vai comer agora. Eu falo, é tão simples. Se vocês pensarem nos nossos antepassados, nossos ancestrais, ele tinha fruta o tempo todo dia? Ele não tinha.
ele tinha acesso ao mel com facilidade, ele tinha que se arriscar para ir lá na colmeia pegar o mel das abelhinhas. A natureza tornou o açúcar, a fruta, uma coisa difícil da gente achar, ter acesso, só que aí veio o homem e bagunçou tudo. Fez um monte de Temos oferta de... Acabamos com a sazonalidade, uma coisa também que eu acho que é além do mundo, bicho, porque é sensacional. Veja, nós temos as 4 estações, tudo, olha só a louca mostrando os dedinhos, tudo é ciclado na vida, tudo gira em ciclos. Então assim, eu tenho que comer bergamota toda semana porque bergamota tem a vitamina XYZ, porque isso vai me fazer... Ei, bergamota dá o ano todo? A natureza te oferta isso? Te ofertava? Não, nós temos bergamota o ano todo porque o homem deu um jeito de mexer na genética da coisa toda, ele faz em estufa qualquer alimento. Olha, a Adriana entrou ali. Beijo, Adri! Aliás, pessoal, se a gente vai ter 200 pessoas nessa live hoje, vai rolar um sorteio de uma cestinha de produtos low carb. Então, quem tá aí de bobeira, vai chamar um pouco pra assistir a gente aqui. Que no final Cadê o time pau na boneca aí, que eu não tô vendo? Cadê o time da Rita? Eu chamei todo mundo. Mas às 8... Eu chamei, mas aí o povo é encolhido. Daqui a pouco tem as 5 dicas para quem quer começar. Deixa eu ler as perguntas que a gente teve. Vai. Vamos responder as perguntas. Oi, Pri, tudo bom? Dá coraçãozinho aqui pra gente. A gente gosta, é sensível. Eu adoro ela. Olha o jeito dela, ela é ótima. Olha o jeito que ela era orquestra. Uma delícia esse povo todo. Olha o marido aí na cozinha. Que bom que eu fechei a porta, senão estavam as crianças aqui correndo atrás do... Suando, né? Gente, vamos lá. Uma pergunta já respondida: as horas de sono. Sim, horas de sono contabilizam o jejum. Tá sem comer é jejum intermitente, gente. É isso, fato. Quanto tomar de água? Rita, vamos lá, responde essa você. Pois é, isso é muito individual, tem um cálculo. Hoje mesmo eu estava discutindo isso no meu programa de apoio ao emagrecimento do Sistema Secar. Teve uma pessoa do time que perguntou: Rita, tô tomando muita água. Então eu andei lendo que existe uma contabilidade média de pessoas. Só pra aqui. O que é, né? O que é média? Você é uma média? Não, você é você, né? Cada um de cada um, né? Então aí o que eu trago pra gente refletir? Eu, quando tenho um dia intenso de trabalho no escritório, com luz, ar-condicionado e eu fico sentada, bicho, o tempo todo trabalhando no escritório. No outro dia eu tô constipada. Olha só que interessante. Aí eu tive que observar isso. Por que isso? Se eu tô com a minha garrafa de água e eu tomo, eu já cheguei a tomar 3 dessas por dia. Uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Aqui tem 2,5 litros. É água pra cacete. É água pra cacete. Aí o que acontece? Mas já cheguei, não é a minha média não. Hoje mesmo, olha só, claro, não tomei tudo daqui de hoje, mas eu enchi ela hoje de tardezinha, já tá na metade, tá. Mas o que importa, o que eu quero contar pra vocês é a dinâmica, mesmo que não seja ativa, mesmo sendo neural e intelectual, você vai queimar mais água. Se você estiver muito ativo e muito focado no seu trabalho, mesmo sentado, você pode... então quer dizer, não existe uma média para a própria pessoa. Ela tem que sentir, não, hoje eu me exauri, hoje eu tenho que tomar mais água porque eu me sinto precisando. Quais são esses sinais? Porque assim, o corpo não identifica o que é fome e o que é sede. Ele manda o mesmo sinal. Então, é a mesma percepção. Então, às vezes você se vai dizer, não, levantar, vou ali para comer um belisco.
Mas na verdade esse belisco não era o que o seu corpo queria, ele queria água, Era sede. né? Era sede, não era fome. Aí o que acontece? Você vai lá e come. Óbvio que muitas vezes a sede passa por quê? Porque os alimentos têm água, né? Todos eles têm. E se o teu corpo já identifica isso, consegue quebrar, ele se abastece e zera aquela vontade de beber água. Mas onde é que eu quero chegar? No dia então que eu faço um trabalho muito intenso, eu aumento a quantidade de água. E quando eu treino, que tá muito calor, eu também aumento. Senão eu tomo 2 dessa ou às vezes uma só e já fico bem, meu intestino funciona direitinho. Porque não adianta nada ficar comendo fibra e não hidratar essa fibra, né? Porque isso é uma coisa que muita gente não percebe. O mais legal do jejum, gente, é que você começa a ter essas percepções do seu corpo. Exatamente. Você começa a ter um autocontrole. E por quê, né? Porque a gente começa a ficar mais atento e faz a conexão do desejo com a necessidade. A gente reconecta a comunicação e a gente começa a ficar... Porque um sistema poluído, cheio de industrializados, entupido de comer de 3 em 3 horas, ele não tem tempo para te mandar sinais livres de interrupções. É como um rádio. Você sintoniza esse rádio e você ouve fino ali, sintonizei. O teu metabolismo é a mesma coisa. Ele vai mandar sinais. Quais são esses sinais, Rita? Peido, arroto, tá entendendo? Xixi demais, né? Xixi demais, cocô de menos. Isso tudo é sinal, é a forma que o corpo conversa, ele não fala. Dores. Né? Dores. E aí vai uma lista de sinais. Isso é bárbaro, quando a gente consegue... Não, pera um pouquinho, vou parar, vou observar. E nisso tem uma coisa muito interessante também, que é uma coisa que eu vou trazer nas minhas 5 dicas, que é o mindfulness. Né? É muito. Que é quando você entra em você mesmo. Não precisa muito, gente. Não é yoga, ninguém tá querendo meditar aqui. Não vou botar vocês aqui a fazer nada daquelas coisas, né? Eu gosto. Não, eu acho lindo, mas assim, eu não vou, porque tem gente que acha que é complicado a meditação. Isso é uma meditação. A meditação, ela pode ser feita de várias formas. Se você entrar pra dentro de você e perceber 5 segundos, 5 minutos, seja quanto for, pouquinho mesmo. Por que será que eu tô sentindo isso? Se você perguntou por que você tá sentindo, você já entrou em conexão. E aí você vai receber a resposta. E se ela não vir na hora, ela pode vir daqui a pouco. A ansiedade também não é bom amigo, né? Não sei se depois pra compartilhar, mas eu vou falar assim. Vamos ver se tu vai me furar. Eu tô com as minhas 5 aqui. Vamos ver se tu vai me furar. Bom, minha primeira dica para começar o jejum intermitente é ajustar a sua alimentação. Não adianta fazer um método alimentar ainda baseado em carboidrato, açúcar. Gente, quem tem esse padrão alimentar vai ter muita dificuldade de fazer o jejum. Por quê, Tia Pri? Porque o seu corpo ainda vai depender de glicose, açúcar, para te gerar energia. Quando você faz jejum, se o seu corpo não souber transformar gorduras, cetonas em energia para você, você passa mal, você fica com muita fome, fica irritado. E os sintomas da gripe do carbo também são mais fortes, né? Exato. Então, vai passar mal, com certeza. O jejum, quando você tá... Vai dar tremedeira, vai dar suador. Um monte de coisa ruim, você vai ficar com tosse do jejum. O jejum, eu falo para as minhas alunas que começam o programa Reconectar. Gente, o jejum é um processo espontâneo do seu corpo. Quando você está nutrido, com os nutrientes corretos, com tudo bonitinho, o não comer passa a ser um resultado do seu corpo, uma consequência. Tá? Então você consegue fazer jejum mais Faz mais tranquilo, né? Espontaneamente. Então essa foi a minha primeira dica. Agora vamos para uma dica da Rita, vai. Nesse viés, até vou mostrar, tá? Vai tá virado. Porque tá, primeiro, prepare seu jejum. Tá virado, mas dá pra ver, né? Tá ótimo. Presta atenção! É a mesma coisa que a Pri falou agora.
só com um adendo, eu prefiro, principalmente no começo, me valer de um pouquinho mais de gordura, pesar um pouquinho na tinta. Por quê? Porque essa era a minha quarta dica. Te furei já na primeira. Bom, planejamento é uma outra coisa que eu quero falar depois, tá aqui no meio. Mas a preparação pré-jejum, na minha concepção, é muito importante, porque é o que vai te dar sustentação. Claro, a Priscila tá falando sobre fazer um trabalho que foi o que eu fiz para emagrecer, né? Olha, bicho, eu fiquei uns 2 meses limpando a alimentação para depois entrar no jejum, para depois entrar na cetogênica, tá? Eu fiz exatamente nessa ordem. O meu emagrecimento, eu emagreci aí, eu cheguei a ter 100 quilos, né? Hoje eu tô com... Cheguei a ter 100 quilos. É uma coisa louca, né? Enfim, é muito louco. Mas assim, eu cabia dentro de mim, aliás, 2 de mim cabiam dentro de mim. Ai, não trouxe a minha calça. Minha calça, eu tinha... Depois que eu já tinha emagrecido 20 quilos, a minha cintura era 89, 96. Porque depois eu inverti, foi pra 69. Muito louco. Olha, foi muito. Quando a gente tá em... 95, hein, gente? Quando a gente tá em alto nível na engorda, né? Eu acho muito bacana a gente dar um aporte maior de gordura, porque vai te dar uma sustentação melhor, vai te deixar mais tranquilo, mais estável, menos ansioso e com menos probabilidade de ter um desequilíbrio eletrolítico, sabe? Porque a gordura vai segurar a onda pra você. E se preparar, por exemplo, eu quando fui fazer os de 83 horas, eu fiquei 3 dias comendo com alta gordura para entrar no 83. Então quer dizer, quanto maior o número de horas que você vai fazer, não é o caso aqui, né, que a gente tá falando sobre as pessoas que estão iniciando o jejum. Quem tá começando o jejum pode ali... O que seria mais gordura, Rita? Respeitar as gorduras dos alimentos é comer a carne com a pele e regar as suas verduras com azeite de oliva. Ponto final. Não é fazer suplementação, tomar de litro, nada disso, tá? Não pirem, não pirem. É isso, esse é o primeiro. Vai, segundo, é contigo. Quem estiver aqui, fica até o fim que vai rolar sorteio. Isso, já estamos acabando, né? Falta só 20 minutos, eu acho, já para acabar. Faltam 13 minutos, então quem chegou fica. Então vamos lá, senão a gente não vai conseguir dar as 5 dicas. Minha segunda dica, gente, a Rita falou um pouquinho disso aqui no meio da live, mas a segunda dica para quem está começando o jejum, aumenta a janela aos poucos. Pri, que é isso? Rita, como que faz? Aumenta. É o que a gente fala. Se você tem o costume de já pular o café da manhã, comece. Tô chocada com você. Foi a mesma dica? Deixa eu ver. Não dê um passo maior que a perna. É isso, gente. Vai aos poucos. Cara, tô chocada. Na mesma ordem, que sintonia. Amei. Já pula o café da manhã, começa a almoçar, jantar mais cedo, tenta almoçar uma horinha mais tarde. Às vezes é só você fazer um ajuste no seu dia que você consegue aumentar 1 hora por dia, 1 hora por semana. Não queira fazer, eu faço 12, vou fazer 24 amanhã. Não é assim. A Rita acabou de falar, a segunda dica dela. Baby steps, passo de cada vez. Senão você se frustra. Minha mãe diria, não dê um passo maior que a perna. Então a gente falou no primeiro passo, programe o seu jejum. Primeiro, coma direito para entrar no jejum. E o segundo passo é, programe o tempo de jejum de maneira que você não dê um passo maior que a perna. Então, eu não tenho mais... Sim, eu não tenho nada a acrescentar, a não ser dizer que seja 12, seja 14 ou 16, que você faça ao menos
todos os dias num protocolo fixo. Eu gosto muito de protocolar fixo. Não deixar quando no intuitivo, quando a fome. Intuitivo pra mim digamos assim, manutenção de peso, né? Aí você vai no intuitivo. Se não, você protocola bonitinho, fica uma semana fazendo, depois dá aquele primeiro passo, colocando 1 horinha ou 2 a mais, como a Pri falou. Tá feito. Bom, a minha terceira dica era colocar mais gordura na refeição, ela já falou. A quarta dica é tomar bastante água. Isso é o que a gente falou. Durante o jejum, o nosso corpo ele desidrata, porque a gente está ali limpando o organismo, vai um pouquinho dos minerais ali do xixi. Então é importante beber água. Quem se sentir mal nesse começo, é o que a Rita falou, um copinho de água com sal para repor esses minerais, eletrolitos que a gente está perdendo. É super importante se manter hidratados durante o nosso jejum. 212 pessoas estão um arraso hoje, gente, ó. Que legal. Parabéns a você pelo seu trabalho, Priscila. Sensacional, muito bom. Nós duas juntas arrasamos. Vamos lá, tu deu... Vamos entrar em 10 minutos. Nem vou dar as minhas dicas, então. Magoei. Eu quero suar no papelzinho, mãe, no papelzinho. Posso falar? Tá, aqui ó. Tempo de jejum versus constância. Não adianta você fazer 24 horas amanhã, 12 depois, não faz mais. Nunca mais. Mas eu fiz jejum, não fez. Não fez. Não disse que fez, porque não fez. Ai, mas eu fiquei um dia sem comer o dia inteiro. Não importa se você ficou um dia sem... Eu quero saber de constância. Só vai funcionar, tudo é construção, sendo coisas relativas ao corpo ou ao tempo, tudo é uma construção. As pessoas me perguntam, Rita, como é que você não tem pele sobrando se você teve 100 quilos? E hoje você mostra... Exatamente, a autofagia. Tu acha que o jejum, que o corpo é tão burro que não vai aproveitar esse monte de proteína que tem ali sobrando? Óbvio, mas o que é? Uma construção. Eu fiz jejum desde que eu comecei a low carb. Quer dizer, eu fiquei 1 mês ali só limpando. Depois eu nunca mais parei. Isso tá fazendo 3 anos, né? Fez agora dia 9, que foi o dia que meu pai morreu. Foi o dia que meu pai morreu, aquilo marcou e a partir dali eu fui e nunca mais parei. Então, assim, tempo de jejum versus constância. Constância é mais importante do que quantidade de tempo em jejum. Ponto. Quarta. É o que eu faço com as minhas alunas, gente. Eu hoje, o que eu faço? Geralmente, segunda-feira é o meu jejum de 24 horas. Porque eu quero começar a semana limpando e mais concentrada, porque o jejum ele traz esse benefício da concentração também. Sim! Mas depois a gente vai fazer uma outra live com os benefícios, que hoje já ficou apertado. Pois é, eu sou TDAH, amiga. Então eu sei bem o que é isso. Jejum. Quando eu ia pro Tribo Forte, nesse ano eu não fiz, mas nos outros anos, quando eu tava indo para São Paulo, sempre antes dos congressos, eu fazia todos os dias o jejum de 24 horas para aumentar o meu poder de concentração, meu poder cognitivo. Parece uma droga, né? Sim, seja, ó. A quebra. Ai, uma cebolinha desceu aqui. Tirar até uma foto. A quebra. Planejamento é sucesso. Planejamento na hora de quebrar o jejum. Você, quando começa o jejum lá atrás, seja lá quanto tempo você for fazer o jejum, você tem que saber com o que você vai quebrar. Então você tem que ter a sua marmita, porque senão vai te abrir um comedor. Daqui a pouco pode dar uma fome absurda, você não tem nada planejado, você vai cair de cabeça na cozinha e vai dar com a cara em qualquer coisa que você vê. A primeira coisa que você vê, você vai se valer. Aí você coloca pro ralo todos os benefícios metabólicos e calóricos que você ganhou no seu jejum intermitente. Sabe o que é legal, que eu falo bastante para as minhas alunas fazerem e funciona? Antes de começar a comer qualquer coisa na parede, pegue umas nuts e come, quebra o jejum com umas nutzinhas. E quando você for comer o seu prato de comida, você já vai estar mais saciado, você não vai estar com aquelas lombrigas todas. Pois é, mas agora vai ser a polêmica, minha filha, deu polêmica agora. Porque... meu protocolo, eu não quero nem saber desse cara aí. Bicho, coma o que te importa primeiro.